Você tem entendido o que é a igreja de Cristo? E é isso que a gente tem tentado ver aos domingos aqui, já pelo 4º domingo nesse tema. Então a gente viu até agora 6 características da igreja verdadeira. A gente viu que a igreja verdadeira ela é edificada por Jesus. Então quem determina, quem dá os padrões para a igreja verdadeira é o próprio Cristo. Ela é protegida por Jesus. E se ela é protegida por Jesus, a gente tem que descansar e depender dele, mas a gente também tem que ficar atento o que Deus não gosta, o que Jesus não deixaria entrar na igreja dele, e nós, como representantes de Cristo, e por isso somos chamados cristãos, nós não vamos deixar isso entrar na igreja verdadeira também. Então nós vamos estar sempre atentos ao que é pecado e deixar isso de fora da igreja. Nós somos também representantes de Jesus, e por isso nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus, para que a gente possa, juntos como igreja, concordar em temas que Deus concordaria. E assim o que a gente ligar aqui na terra já terá sido ligado no céu, e o contrário também. Mas nós também vimos que a igreja verdadeira ela vive aprendendo. É uma dinâmica. E por isso eu fico feliz da gente poder sonhar em voltar com a escola dominical. A escola dominical é algo muito interessante pelo seguinte, porque talvez você está há 40 anos dentro da igreja. E você já conhece muita coisa, você já sabe muita coisa. E a gente vai voltar a EBD vendo a importância da Bíblia. Por que a Bíblia é inspirada? Por que a gente pode acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Esse vai ser o nosso primeiro tema para a classe de adultos. E talvez você já saiba isso muito bem, mas o simples fato de você estar aqui, sentar num banco, e aquele irmão que é novo convertido, aquele jovem, ele vai olhar para você e o simples fato de você estar aqui já vai ser um ensino para aquela outra pessoa que é mais nova da fé. Porque ele vai perceber, sempre há algo para aprender. Porque a igreja verdadeira, ela vive aprendendo, ela continua o tempo inteiro aprendendo. A igreja verdadeira, ela vive também em comunhão. Por isso que a gente gosta de estar junto, por isso que cada vez a gente tem que criar mais oportunidades de estarmos juntos. E daí o Amarildo vai encabeçar para a gente o retorno da nossa cantina. Para que a gente, alguns domingos, não sei se todos, se um por mês, ele vai definir isso, mas para que em alguns momentos a gente possa acabar o culto e a gente não tenha nem pressa, que nem o nosso estômago nos leve embora da igreja. A gente possa comer por aqui, ficar por aqui, conversar e estreitar as nossas amizades. É isso que a gente faz nos pequenos grupos também. A igreja verdadeira, ela cultua com alegria, e a sua vida é uma vida de culto ao Senhor e com alegria. Aquela igreja que é sisuda, cara amarrada, a gente precisa entender que Deus que é esse. Porque o nosso Deus é um Deus sério, mas nosso Deus é um Deus alegre. Ele é o motivo da nossa alegria. Todas essas características podem parecer um pouco muito corporativas, né? Isso é característica da igreja como um todo, mas quais são as minhas características como cristão, individualmente? Eu creio que todas essas nos ensinam qual é o meu desafio como cristão, como eu devo fazer parte dessa igreja. Mas hoje eu queria que a gente visse algo que é realmente bem individual e que é um desafio pessoal para cada um de nós aqui. E por coincidência, por ação divina, não existe coincidência, essa mensagem calhou de cair bem no dia da ceia. Vai ser muito bom a gente poder fazer isso, pensar nessa questão da mutualidade, do uns aos outros. Antes disso, eu queria só reforçar 3 frases que são consequências de cremos nessa igreja e de queremos viver essa igreja verdadeira. Eu preparei os slides, mas Deus não quis os slides hoje. A gente fez de tudo, eu trouxe meu computador, a gente copiou em vários pendrives. E ele veio. Deus quis, então. Então a primeira frase é essa, passa aí, Will. Eu amo a igreja de Cristo e luto por ela. Se você entendeu o que é a igreja verdadeira, se você é parte dessa igreja, você deve amar essa igreja e lutar por ela. E toda vez que ela tiver características que fogem da igreja verdadeira, você vai se posicionar também. Eu me submeto à autoridade da palavra de Deus, porque é ela quem define o que é uma igreja verdadeira e o que não é. E a única maneira de ser igreja verdadeira é seguindo a maneira de Jesus. Perdão. Só Jesus, que é Ele quem edifica essa igreja, Ele pode definir. Então, quando eu afirmo uma frase dessa, eu
eu tenho que entender que a igreja não precisa ser do meu jeito. No meu jeito como pastor, ela também não precisa ser do seu jeito. Ela precisa ser do jeito de Deus. E se a gente conseguir entender o jeito de Deus, a gente vai se encaixar e a gente, como servos submissos, a gente vai estar debaixo dessa igreja. Conta a história, então, que uma anciã, cerca de 90 anos de idade, ela era chamada de irmã Rosinha. Ela pegou uma pneumonia e grave, sério, e pela sua idade se tornou algo mais grave ainda. Então o médico proibiu ela de sair de casa por 3 semanas, até que realmente ela estivesse totalmente recuperada. Sua preocupação, então, para o médico foi: doutor, e a minha igreja? E a minha igreja? 3 semanas sem eu ir à minha igreja? E o médico, até de uma maneira sarcástica, respondeu para ela assim: fica tranquila, dona Rosinha, a sua igreja vai sobreviver sem você. E ela disse: eu tenho certeza que minha igreja vai sobreviver sem mim. Eu é que não vou sobreviver sem a minha igreja. Será que é esse tipo de postura que a gente tem como igreja? Será que é esse tipo de postura que a gente tem para com a nossa igreja? Isso demonstra, essa atitude da irmã Rosinha demonstra uma consciência de alguém que sabe o que é ser igreja. Sabe que a igreja é formada de pessoas e que a interação entre as pessoas ela leva ao crescimento de cada cristão. Então não dá simplesmente para você ser crente na sua casa. Você precisa da igreja. Você precisa da igreja para tirar você da sua zona de conforto. Você precisa da igreja, às vezes, até para te humilhar. Mas você precisa da igreja para cuidar de você. A igreja para te exortar. A igreja para te ensinar. A igreja é formada de pessoas que interagem umas com as outras, levando o crescimento uns dos outros e assim também o crescimento do todo. Felizmente, muitas pessoas, mesmo muitas que estão na igreja, não entendem o que é ser igreja. Pensam que ser igreja é assistir um culto uma vez por semana, ou que ser igreja é dar parte do seu dinheiro aqui para Deus. Pensam que ser igreja é participar da ceia, pensam que ser igreja é vir em atividades especiais. Porém, ser igreja é muito mais do que isso. Só fazer isso não vai produzir a edificação verdadeira que é planejada por Deus. Não muda a vida de ninguém e não agrada o coração de Deus. Ser igreja, em essência, é viver a mutualidade, é conviver com outros, é cultivar, desenvolver e manter relacionamentos que são significativos. É fazer parte da família, sendo aceito, amado, percebido, valorizado, mas também cobrado, corrigido, confrontado. É abençoar e ser abençoado, é edificar e ser edificado, é perdoar e ser perdoado. Essa troca, essa interação, essa integração, são coisas que caracterizam a membresia da igreja local. Se você não está vivendo isso, você não é igreja. Você pode ser um assistente, um espectador, mas se você for só um consumidor da igreja, isso vai ter muito pouco proveito para a sua vida. Então, meu desafio é: seja parte da igreja, seja a igreja e deixe, então, através da igreja, Deus agir, trabalhar na sua vida. Para ser igreja não basta estar nos cultos dominicais, é necessário se envolver um pouco mais. É também estar num pequeno grupo, é vir na reunião de oração, é servir em alguma área específica, é visitar, é abrir sua casa para que outras pessoas entrem, é se expor em busca de relacionamentos que constroem. Por causa disso, o Novo Testamento tem um termo muito interessante, a palavra alelon, que significa, basicamente, uns aos outros. Essa expressão de mutualidade, ela aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento, sendo que mais de 60 ela está relacionada diretamente ao contexto da igreja local. Porque na igreja local a gente precisa ser uns aos outros o tempo inteiro. Quase sempre essa expressão é apresentada de forma imperativa, o que significa que, se você, como eu, fugiu das aulas de português, que isso não é uma sugestão, isso são ordens. As professoras quase choraram aqui que eu falei que eu fugi da aula de português. Em 17 ocasiões, essa expressão está relacionada ao amor mútuo. E como a gente deve amar, e como ela é a expressão que mais aparece, eu creio que ela é o alvo
o grande alvo da mutualidade é o amor, é demonstrar o amor. Tem alguns textos. Como a gente tem muitos textos hoje, eu coloquei eles no slide e o Will vai passando para a gente. O primeiro é 1 João 4,7. 1 João 4,7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amar os outros é demonstrar que você é filho de Deus. Amar verdadeiramente é coisa de quem tem Jesus no coração. Vocês já pensaram nisso? Sem Jesus ninguém pode amar verdadeiramente, porque o amor verdadeiro ele é desinteressado. Ele se preocupa mesmo que não tenha nada em troca. Só quem tem o amor de Jesus pode amar verdadeiramente. Fora isso, sempre vai ser uma troca. E o amor cristão ele não é uma troca. Amemo-nos uns aos outros, porque esse amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, é o que vai dizer o versículo 8. 1 Pedro 1,22 diz o seguinte: Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, e daí ele qualifica ardentemente, é de verdade. Não é esse tapinha nas costas simplesmente, é preocupação sincera, verdadeira, profunda. Romanos 12,10 diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E daí a gente tem que ter certeza de que a gente sabe o que é amor. Porque hoje em dia a nossa sociedade tenta pregar que amor é algo que se sente, talvez uma paixão. Então, quando você começou a namorar a sua esposa, você sentia um frio, nem sei se era... não era no coração, era no estômago que você sentia. Então você sentia aquele negócio no estômago, e quando você ia ver, você tremia, você suava frio, e daí você identificou que você estava apaixonado. E essa paixão cresceu tanto que ela virou amor. Então no começo do namoro, né, você nem dizia eu te amo, eu não sentia ainda que eu amo. E depois de um tempo você disse, agora eu sinto que eu amo, e eu posso dizer eu te amo. Não, mas o amor não é isso. O amor não é uma super paixão, o amor não precisa ser sentido. Até porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que amar os nossos inimigos. Você nunca vai gostar do seu inimigo mesmo. Amar e gostar não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amar é se preocupar com alguém. Amar é agir em prol do outro. Amar é muito mais um verbo do que um sentimento. Então, amor é uma decisão. Você não precisa sentir amor. Você precisa demonstrar amor. Você precisa viver amor. E dentro do contexto da igreja, esse é o grande mandamento de mutualidade. Ame. Amem uns aos outros. Amem de verdade. Amem ardentemente. Amem sem ser fingido. Amem, porque isso é característica de quem conhece a Deus. E depois, então, o Novo Testamento vai nos ensinar que o propósito desse amor, no contexto da igreja, é demonstrar unidade. Uma das funções da igreja é refletir a imagem de Deus. Ontem a gente estava lá em casa com o Bruno e com a Midian conversando um pouco sobre a Trindade. E esse é um termo muito, muito difícil da gente compreender. Como pode ser um Deus só, que são três? E Deus nos deu um bom exemplo para que a gente possa tentar imaginar o que é três pessoas que são, na verdade, um único Deus. E esse exemplo é a igreja. Qualquer um que chegar aqui, eles não têm que olhar para mim, para o Ailton, para o Átila, para o Lothar. Ele tem que olhar para a igreja e ver uma coisa só, porque a nossa unidade nos confunde. Mesmo nós sendo diferentes, nós somos unidos, nós somos uma coisa só. O propósito desse amor é demonstrar unidade e assim a gente conseguir refletir melhor a imagem de Deus. Três pessoas que são um único Deus vivo e verdadeiro. Centenas de pessoas, dezenas de pessoas que são diferentes, que gostam de músicas diferentes, que gostam de se vestir diferente, que têm condição social diferente, que têm condição financeira diferente, que tiveram oportunidades de estudo diferente, mas que quando qualquer pessoa de fora olha e fala, é a igreja, é uma pessoa, é como se fosse uma pessoa só, é um corpo só, porque é o corpo de Cristo. Alguns textos falam sobre essa unidade. 1 Coríntios 12, 25, por exemplo, vai dizer, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros.
se a gente cuidar muito bem uns dos outros, a gente vai ser tão unido que as pessoas não vão perceber a nossa diferença. Marcos 9,50 vai dizer: tende paz uns com os outros. E paz uns com os outros é característica de quem está unido, de quem se ama. E 2 Coríntios 13,11 vai dizer: sem mais, irmãos, ele termina a carta assim, né? Sem mais, irmãos, eu despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Tenham um só pensamento. Será que a nossa igreja ela tem um só pensamento? Ela tem um só propósito? Ela busca respostas em um só lugar? Isso é característica da igreja verdadeira. Agora, como amar visando a unidade? Como desenvolver esse amor na prática? Como que eu posso viver unidade? E é isso que eu quero ver com os irmãos a partir de outras ordens sobre mutualidade que há no Novo Testamento. Como devemos desenvolver e demonstrar nosso amor é o que eu quero que a gente possa aprender nessa noite aqui. Ordens que nos ensinam atitudes a serem tomadas visando demonstrar amor e unidade. Imperativos de mutualidade, então, é o que a gente vai ver nessa noite. 3 imperativos de mutualidade. Em primeiro lugar, a mutualidade na aceitação. Aceitação. Por que aceitação? Nós vivemos dias de muita individualidade. Somado ao nosso egoísmo, ainda temos o celular, por exemplo, que nos deixa de cabeça baixa o tempo inteiro. E a gente não consegue ver ninguém, a gente não consegue perceber ninguém. A gente não tem olho no olho, isso é muito ruim. Eu sei que algumas pessoas se incomodaram, que chegaram hoje aqui e eu estava ali olhando para o computador, tentando ajeitar o slide para ver se daria para a gente passar o slide. Mas é tão ruim quando você chega, cumprimenta alguém e ela não te olha. Ela não se sente aceita. Esse nosso egoísmo demonstra a nossa individualidade. Isso prejudica os nossos relacionamentos pessoais. Mas na igreja tem que ser diferente. Aqui as pessoas precisam ser aceitas, elas precisam ser recebidas, elas precisam ser percebidas, como aqueles excluídos do acampamento da semana passada, que nossos jovens abraçaram e incluíram eles. A aceitação é o primeiro passo rumo à unidade e ao amor. Se queremos ser uma igreja de verdade, devemos então praticar a aceitação mútua. Como? Como na prática eu posso demonstrar aceitação em nossa igreja? Então eu vou te dar, o Novo Testamento vai te dar, e eu quero trazer 3 conselhos de como a gente viver a mutualidade na aceitação. O primeiro é cumprimentando com alegria. Romanos 16:16 diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Como é lamentável quando as pessoas entram e saem da nossa igreja sem nem mesmo serem percebidas. E numa igreja do nosso tamanho, isso só vai acontecer pela dureza do nosso coração. Não tem como a gente não perceber as pessoas, como não ver as pessoas. Eu frequentei quinzenalmente uma igreja por 1 ano e meio. Eu morava em outra cidade, não em Campinas. Então, um final de semana eu voltava para Campinas, o outro eu ficava, e eu fui na mesma igreja por 1 ano e meio. E a única pessoa que me cumprimentou em 1 ano e meio foi o pastor na porta, porque eu também tinha que passar por ele, e ele daí obrigatoriamente tinha que me cumprimentar. Talvez nem isso. Isso não pode acontecer numa igreja. Isso é um absurdo. Nunca naquela igreja ninguém chegou até mim, nunca ninguém perguntou: quem é você, o que você está fazendo aqui, você é novo, você não é novo. A gente tem que correr o risco de dar fora. Eu vim de uma igreja que tinha muita gente, eu cresci nessa igreja, estava lá desde criança, mas sempre tinha muita gente que eu nunca tinha visto. E eu já dei muitos foras. Você é novo aqui? Falou: não, na verdade já veio 1 ano. E eu nunca tinha cumprimentado aquela pessoa. Mas a gente tem que correr esse risco. É melhor eu levar isso fora do que a pessoa ir embora sem ninguém percebê-la. Nós temos que demonstrar essa preocupação com todos que estão aqui. Não importa se são pessoas que eu conheço ou não. Cumprimente. Porém, não faça isso, esse cumprimento, de forma mecânica, de forma obrigatória. Em oração, peça a Deus que você possa fazer isso de forma sincera, vencendo a sua timidez, se for o caso. Eu sei que tem gente que é tímida, mas vença a sua timidez em prol da igreja de Cristo. O texto diz que a saudação, o texto de Romanos, diz que a saudação era feita com o ósculo santo, ou seja, um beijo. Um beijo, mas com respeito. Era um beijo, mas era um beijo santo.
Talvez o beijo seja algo cultural mesmo. Talvez você não vai se sentir à vontade de sair beijando as pessoas por aí. Mas cumprimente com alegria e com respeito, com afeto, mas com respeito. Isso não pode faltar. Seja um beijo, seja um cheiro, seja um abraço, ou seja apenas um aperto de mão, mas não deixe de cumprimentar o maior número de pessoas em todas as nossas reuniões e faça isso com alegria, com um sorriso no rosto. Faça isso com amor. Faça isso visando a unidade e a boa impressão que pode causar aos novos que estão entre nós. Porque para vivermos a aceitação, nós precisamos cumprimentar com alegria. Outra dica prática: receba com amor. Romanos 15, 7 diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Mais do que simplesmente cumprimentar, nós devemos acolher as pessoas. Nós devemos nos lembrar que alguma coisa que parece que a gente esquece mesmo. Nem todos estão aqui desde sempre. Nem todos estão aqui desde sempre. Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui desde sempre, ou já estão aqui há muitos anos, que já não lembram desde quando. Mas nem todos estão aqui desde sempre. Algumas coisas são naturais para você que está há muito tempo na igreja, ou para você que está há muito tempo numa igreja evangélica. Mas para a pessoa que é nova não é natural. É um ritual. Se você conseguir se lembrar a primeira vez que você entrou numa igreja evangélica, você ficou perdido. Você não sabia que horas levantava a mão, que horas fechava o olho, que horas senta, que horas fica em pé. Você não sabe, e sem contar coisas mais simples. Você não sabia onde era uma água, se você podia beber água durante o culto ou não, onde que é o banheiro. Isso tudo, as pessoas precisam ser acolhidas para que elas se sintam à vontade. Todos os elementos que fazem parte da liturgia do culto precisam ser naturais para todo mundo, mas nem sempre é, e a gente pode ajudar dessa maneira. Atitudes que devemos ter para receber com amor, como Cristo nos recebeu. Cristo nos acolheu, porque nós éramos estranhos a Deus, mas em Cristo nós fomos acolhidos. Também não podemos esquecer que uma pessoa, ela só é parte daquilo que ela está efetivamente envolvida. Então ajude as pessoas que estão chegando novas na nossa igreja a ficarem envolvidas. Não espere que só a Salete convide alguém para vir aqui na terça de manhã. Não espere que só os líderes dos pequenos grupos convidem a pessoa para participar do pequeno grupo. Se você acha que não tem, eu vou oficialmente dizer que você tem autonomia para chamar a pessoa, mesmo quando o grupo não for na sua casa, mesmo se você não for o líder do grupo. Você pode chamar as pessoas para participarem do mesmo grupo que você. Inclua as pessoas no ministério que você está trabalhando. Não espere somente que eu faça isso. Esteja atento para receber a todos com amor. Receba com amor. Terceira dica prática é: hospede sem reclamar. Hospede sem reclamar. 1 Pedro 4,9 diz: sede mutuamente hospitaleiros. E como? Sem murmuração. Porque também fazer reclamando não adianta, né? Parece que é pior. A Fabiola dá risada porque essa é a nossa grande briga com Pedro, porque ele obedece, mas ele obedece por fora, por dentro ele está querendo dizer: eu não vou fazer. E a gente não pode ser hospitaleiro dessa maneira. Eu vou porque o pastor falou no domingo que eu tenho que fazer, mas por dentro eu não queria fazer isso. Não, vamos fazer isso sem murmuração. Nossa cidade, ela tem uma característica interessante que facilita a gente desenvolver isso, a gente viver isso. Aqui a gente tem gente da cidade, mas aqui a gente tem muita gente como eu que não é daqui. Essa é uma característica de extrema, eu já percebi, talvez pela questão dos empregos, eu não sei. Ela atrai muita gente de fora. Então sempre tem gente nova na cidade. Como você pode ajudar a ser hospitaleiro com essa pessoa? Não significa necessariamente que ela precisa morar na sua casa, que ela precisa dormir na sua casa. Mas pense, a gente tem jovens aqui na igreja que eles são sozinhos na cidade. Quem sabe ele não pode almoçar em um domingo desses com a sua família e ele sentir um pouco o clima de família de novo. Quem sabe você não pode ajudar uma pessoa a se localizar melhor na cidade, a achar um lugar para morar, coisas que sempre estão acontecendo, sempre tem gente chegando com essa necessidade aqui, porque é uma característica da cidade. Cabe à igreja a responsabilidade de ajudar as pessoas nesse processo de ambientação. Muitas vezes a gente se fecha na nossa rotina e não percebe a necessidade do outro.
Essa semana eu estava de passagem na rua do irmão Belmiro. E daí estava ele lá na esquina tomando sol. Ou vigiando a salete, eu ainda tenho dúvida aí o que ele estava fazendo. Mas ele estava lá na esquina. Aí eu passei com o carro e falei, eu vou parar, dar um abraço no irmão Belmiro. Doce ilusão. Quem consegue só dar um abraço no irmão Belmiro e ir embora? Eu entrei, tomei café e a gente conversou. E se eu não tivesse sido cortado a conversa, talvez estaria até agora lá, a gente conversando. Mas isso é hospitalidade. O irmão Belmiro não permite que uma pessoa passe pela casa dele e não entre, não converse, não se sinta acolhido. Essa tem que ser uma característica nossa aqui. Durante a conversa, a dona Laíde se lembrou de quantos missionários e pastores já ficaram na casa deles. Como é bom a gente receber gente na nossa casa. Eu cresci assim. E eu não sou revoltado por isso. Eu tenho algumas mágoas aí de infância, mas essa eu não tenho. Uma delas é que eu sempre dava a minha cama para missionários, para pastores. Eu não tenho isso como mágoa. Eu lembro disso com saudade. É tão gostoso receber gente na nossa casa. E a pessoa vai embora, mas ela sempre deixa alguma coisa. Um exemplo, um testemunho. Não precisa ser presente, não. Às vezes deixa presente também. Mas ela deixa a lembrança, a saudade, um desafio. O texto reconhece que não é fácil ser hospitaleiro. As pessoas vão sujar a sua casa. Vai custar alguma coisa para você. Vai custar a refeição que você vai oferecer. Vai custar alguma coisa. Talvez pode ser até que quebrem alguma coisa na sua casa, né? Pode acontecer. Mas a gente deve ser hospitaleiro sem murmuração. Devemos fazer isso com alegria, sem reclamar. Pois assim também praticaremos a ordem de aceitação mútua e teremos a oportunidade de demonstrar o nosso amor. Em primeiro lugar, uns aos outros, nós devemos nos aceitar. 3 dicas, então. Cumprimente com alegria. Acolha, receba com amor. E hospede sem reclamar. Segunda atitude que a gente precisa ter é mutualidade na submissão. Nossa individualidade, nosso egoísmo também se expressa na nossa arrogância, nossa mania de achar que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, que a gente é melhor em tudo. Quantas vezes eu já tive o desprazer, e eu digo desprazer mesmo, de ouvir de incrédulos que não gostam de cristãos porque cristão é arrogante. Talvez você já tenha ouvido isso, eu espero que a pessoa não esteja falando sobre você, estivesse falando sobre outro. Mas quantas vezes a gente ouve isso? Ah, crente acha que é o dono da verdade. E ainda que a gente seja porta-voz da única mensagem verdadeira, do único Deus vivo e verdadeiro, nós precisamos anunciar essa mensagem de uma maneira mais humilde, sem arrogância. A história nos ensina que antes de Cristo, o adjetivo humilde não era nem considerado uma qualidade, e sim uma ofensa. Você queria xingar alguém e dizer, ah, seu humilde. Mas Jesus vem e ele é a personificação da humildade. Ele não quis ser quem ele poderia ser. Ele se colocou numa posição tão humilde que ele foi elevado acima de todo nome, é o que diz lá Filipenses 2, 8, 9. Ele nos deixou um exemplo para que a gente busque uma vida de submissão uns aos outros. Como que a gente pode buscar submissão uns aos outros? Em primeiro lugar, considere o outro melhor do que você. Filipenses 2, 3 diz o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que você. Uma das minhas grandes dificuldades em Campinas era o trânsito. Eu já compartilhei isso com alguém aqui. Aquele cara que acha que ele dirige melhor do que todo mundo e aquela briga por centímetros. E o cara quer passar na sua frente, pela esquerda, por baixo, por cima, de qualquer jeito, o cara quer entrar na sua frente, fecha cruzamento. Isso, por muitos anos, me irritou. Sabe como que Deus me libertou? Com esse versículo aqui. Considere os outros mais importantes do que você. E a partir de então, cada fechada, essa pessoa é mais importante do que eu. Talvez ele esteja com mais pressa do que eu. Talvez o compromisso que ele vai é mais importante do que o meu. Considere os outros mais importantes do que você. Note que o texto não está dizendo que os outros são melhores do que você. Que você tem que reconhecer que todo mundo é melhor do que você. Não. Você tem que considerar que os outros são melhores do que você. Porque certamente você é melhor do que os outros em muitas coisas. Muitas coisas. Cada um tem a sua vocação, tem suas áreas de habilidade e você é melhor do que os outros em alguma coisa.
Mas mesmo nessa área que você é bom, você tem que considerar os outros superiores a você. Ainda que você tenha razão, ainda que naquela situação você esteja com a verdade, considere o outro mais importante do que você. Na igreja, isso é o início de uma unidade verdadeira. Quem participa do culto aqui na frente nunca pode se colocar acima de quem participa nos bastidores. Porque o culto também só é bom, não é quando o pastor prega direito, mas é quando o salão está limpo também. E cada função tem a sua importância. Quem tem mais conhecimento bíblico não pode se colocar acima daquele que tem pouca caminhada na fé, ou que nunca estudou, não teve oportunidade. Cada um considerando o outro melhor do que você mesmo. E daí, de novo, eu volto na EBD. Né? Então, quando voltar à EBD, mesmo que você já seja um as na Bíblia, você vem também, considerando que talvez a sua pergunta, a sua participação na aula, a sua contribuição pode ajudar aquele outro que não tem o conhecimento. Quem tem cargo não pode se considerar acima daquele que foi eleito. A unidade ela só vai existir quando fizermos exatamente o contrário. Nunca se colocando acima, mas se colocando abaixo. Porque essa foi a atitude de Cristo. Mesmo ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria apegar-se. Mas a si mesmo se humilhou e tomou a forma de servo. Aquele que era o único homem que viveu, que poderia bater no peito e dizer, me sirvam. Ele serviu, ele proveu para os seus discípulos, ele ensinou, ele lavou os pés, ele foi servo o tempo todo, colocando os outros acima dele mesmo. Não com espírito derrotista, não depressivo, mas com humildade. Faça isso visando o crescimento do todo, através do desenvolvimento de cada parte, sabendo que todos têm as suas funções, todas as funções têm a sua importância. E quando a gente entender isso, o todo vai crescer melhor e nossa unidade vai ser algo indestrutível. Considere o outro melhor do que você. Seja submisso também, sendo um suporte. Seja suporte. Efésios 4:2 diz, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Quando a gente pensa em suportar, eu não sei você, mas eu sempre penso naquele casal de irmãos, uma criança, outro adolescente. Isso é uma ilustração que eu estou dando, tá? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mas aquele irmão mais novo pentelha, até o ponto que o mais velho fala assim, eu não suporto mais você. Né? Não é esse suporte, isso existe também, mas não é isso. Suportar é mais do que aguentar, é dar apoio mesmo. É caminhar em favor para que a pessoa possa ir mais além. O que a Bíblia está nos ensinando é que não basta você colocar o outro para cima, você precisa manter ele lá em cima. É assim que a igreja será mais unida pela submissão. Para dar suporte é necessário ter paciência. Por isso que o texto diz, sejam pacientes, suportando uns aos outros. É necessário paciência. Mas isso será a demonstração de um espírito humilde, de um espírito dócil, de um espírito controlado pelo Senhor. Somente por Cristo é que podemos nos considerar mutuamente, dando todo o apoio uns aos outros, o apoio que for necessário. Vamos supor que numa empresa um gerente é substituído pelo seu supervisor, aquele que estava logo abaixo dele. Esse supervisor que o próprio gerente tinha contratado, tinha treinado. Porém, como se não bastasse a substituição, a empresa ainda exige que o gerente fique subordinado a esse supervisor, auxiliando o novo gerente. Como você acha que seria a reação desse homem? Isso é um absurdo, eu que treinei essa pessoa, eu que contratei, se não fosse por mim ele nem estaria aqui, tudo que ele sabe foi eu que ensinei. Como seria a sua reação se você fosse esse gerente? Mas na igreja é assim. Por diferentes situações ou circunstâncias, Deus pode permitir que alguém que saiba menos que você, que alguém menos experiente que você, esteja acima de você, esteja numa posição acima de você. Qual vai ser a sua reação? Isso é um absurdo. Já li a Bíblia 38 vezes. E esse neófito, que nem sabe o que significa neófito, agora é líder aqui na igreja. Talvez Deus vai fazer isso propositalmente, para te testar, para
te ensinar a paciência, para testar o quanto você é capaz de dar suporte para o outro, quando você é capaz de considerar o outro superior a você. Talvez você não queira que seja assim, e até infelizmente não age assim, mas é assim que um cristão verdadeiro age, pois sabe que deve ser suporte em amor. Terceira coisa é perdoe sempre. Perdoe sempre. Não dá para demonstrar submissão sem perdão. Ser um suporte não é uma tarefa simples. Muitas vezes você vai ser ferido. Você vai se machucar. E nessa hora, sabe o que o crente faz quando se machuca? Ele perdoa. Ele pede perdão. Dizem que, eu nunca vi, né? Mas dizem que uma colônia de porco-espinho no inverno, eles precisam ficar muito próximos uns dos outros para que eles se esquentem. Mas quando o porco-espinho vai chegando perto um do outro, o que eles fazem? Eles se espinham. Né? Não existe esse verbo. Mas eles se espetam. Eles se machucam. Mas se eles se afastarem, eles morrem de frio. Essa é mais ou menos a dinâmica da igreja. A gente vai se aproximar, talvez você vai espetar alguém, ou você vai ser espetado. Mas se você se afastar, você morre. Você morre de frio. Você morre da frieza espiritual. O padrão que somos desafiados para perdoar é muito elevado. É o padrão de Jesus. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, é o que diz Colossenses 3,13. Ele nos perdoou, como que Cristo nos perdoou? Ele nos perdoou sem a gente ter pedido perdão. Ele nos perdoou mesmo sendo humilhado por cada um de nós. Ele nos perdoou definitivamente. Ele nos perdoou pelo que a gente fez, pelo que a gente está fazendo, pelo que a gente vai fazer ainda. Ninguém que chega arrependido diante de Deus sai sem ser perdoado. Mas na igreja muitas vezes é diferente. As pessoas sentem no direito de ficar ofendidas, de virar a cara umas para as outras, de ir embora. Capacidade de perdoar é marca de caráter de cristão verdadeiro. Se você tem dificuldade de perdoar, meu irmão, eu acho que você precisa, em oração, questionar a Deus o quanto que seu coração ainda precisa ser transformado, ou se você teve um encontro genuíno com Deus. Quantas histórias bonitas eu já ouvi de pessoas que após a conversão conseguiram pedir perdão, perdoaram. Situações às vezes que já duravam anos, e aqui na igreja, nesses menos de 2 meses que eu estou, já ouvi histórias assim, porque crente verdadeiro perdoa e pede perdão. Perdoe sempre. Demonstre sua submissão a Deus através de se submeter aos irmãos, em busca de demonstrar o amor e a unidade que vem do nosso Senhor. Então, viva uma vida de submissão. Viva uma vida de submissão, considerando o outro melhor do que você, sendo um suporte e perdoando sempre. E a terceira atitude é a mutualidade no abrir mão. Vivendo em comunidade, nem sempre podemos ter as coisas do jeito que queremos, na hora que queremos. É necessário flexibilidade, é necessário saber ceder. E algumas ordens sobre a mutualidade no Novo Testamento nos ensinam isso. Algumas proibições são necessárias para demonstrar o amor e caminhar rumo à unidade que a gente almeja como igreja verdadeira. Eu separei 2 delas, poderia ter colocado muitas outras, mas eu creio que essas 2 são as mais importantes. A primeira é não minta. Pode parecer algo simples. Não minta. Colossenses 3,9 diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Se você cresceu numa família minimamente estruturada, não precisa nem ser uma família cristã. Se você cresceu numa família estruturada e séria, você aprendeu desde criança que não se deve mentir. Você aprendeu isso. Mas talvez ao longo da vida adulta, você foi aprendendo também que em algumas situações é permitido mentir. Quando eu não quero falar com alguém no telefone, nessas horas pode mentir. Quando eu não quero me envolver com o problema de alguém, então nessas horas pode mentir. Mas para o cristão não. O cristão tem que continuar nessa. Não minta uns para os outros. Muitas coisas podem ser negociadas, mas a verdade nunca. Até mesmo a nossa sociedade pagã, ela valoriza uma pessoa que é confiável. A gente vive uma crise moral na política do nosso país, porque muitos que estão ocupando cargos de destaque não são pessoas confiáveis. Ele fala uma coisa, depois ele nega o que está gravado, o que está escrito, assinado. Ele fala, não fui eu, essa conta não é minha. Não é?
A gente vive uma crise moral porque as pessoas mentem umas para as outras. Se quisermos viver uma vida harmoniosa, de unidade, de amor em nossa igreja, temos que abrir mão da mentira. A verdade precisa ser sempre priorizada, a verdade precisa sempre estar nos nossos lábios. Não importa o tamanho da situação ou a consequência que pode haver. Mas também para isso a Bíblia nos dá um filtro. E o filtro é Efésios 4:29. Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Uma palavra torpe pode ser uma palavra mal colocada, pode ser um palavrão, pode ser uma palavra que machuca. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nunca devemos usar a verdade para ferir, machucar, humilhar, constranger, nem mesmo a verdade. Ela deve ser usada conforme a necessidade para transmitir graça. Temos que ter sabedoria para entender o ambiente e o público adequado para que a verdade possa ser proferida. Mesmo assim, não precisamos trocar a verdade pela mentira. Mesmo na situação mais simples, que é uma situação bem simples em que a gente costuma mentir, alguém vai chegar para você, ou já chegou aqui no culto e falou, está tudo bem? E você, porque não queria dizer para aquela pessoa, ou porque não quer dizer para ninguém, você diz, está tudo bem. Quando não está. Quando talvez você está destruído. Quando talvez você chegou aqui depois que brigou com sua esposa. Quando talvez você chegou aqui desesperado porque tem compromissos para honrar amanhã e não sabe como vai fazer isso. Mas quando alguém perguntou para você, está tudo bem? Você disse, está tudo bem. Talvez a gente pode trocar isso por, ora por mim, eu não quero expor a situação agora. Talvez você não tenha liberdade com aquela pessoa para contar a situação, você não precisa contar. Mas também não precisa mentir. Eu não estou muito bem, ora por mim, e quem sabe um dia a gente conversa sobre isso. Agora não é o momento. Sem mentira. Não necessariamente se expondo, porque ela precisa ser contada a verdade também, conforme a necessidade, visando transmitir graça. Eu sonho muitas coisas para os meus filhos. Eu sei que alguns sonhos são válidos, outros são preferências minhas mesmo, e eu luto para que eu não tente impor sobre eles uma carga que eu mesmo não consegui carregar. Mas tem uma coisa que eles sabem que eu não abro mão, é que eles falem a verdade. E a mentira é levada muito a sério na minha casa, é punida com muita seriedade. A mentira em nossa casa ela não é tolerada. E assim deve ser na nossa igreja também. O problema da mentira ele é um problema essencial. Quem mente por pouco é capaz de mentir por qualquer coisa. Quem mente no pequeno, mente por tudo. Portanto, meus irmãos, não mintam uns aos outros, pois isso é coisa de incrédulos, de pessoas que não conhecem a Deus. Isso era o que você fazia antes de ter seu coração regenerado. Agora, você vai agir diferente. Cristão fala a verdade. A segunda proibição é não falem mal. Não fale mal. Tiago 4,11 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Isso é muito difícil. Se tem uma coisa que a gente tem capacidade é de ser crítico, não é? A gente consegue de longe ver o cisco no olho do irmão, mesmo quando você tem uma viga no seu olho. Porque a gente tem capacidade de olhar e ver os defeitos dos outros. Porém, a gente precisa se esforçar para que não seja assim. Devemos lutar para entregar as nossas línguas ao Senhor, para que Ele controle. O mesmo livro de Tiago, ele nos ensina que ninguém é capaz de controlar a língua, confirmando o que Provérbios diz. Então, por isso, a gente precisa orar como Davi orou. Davi orou assim, assume o controle do que eu digo, Senhor. Guarda os meus lábios. Faça essa oração todo dia pela manhã. Senhor, assume o controle do que eu digo, guarda os meus lábios. Se a gente não controla o que sai, a gente pode controlar melhor o que entra, o que a gente ouve. Sabe aquela história, por exemplo, vou te contar uma coisa, você não conta para ninguém? Então não conta nem para mim, porque se eu não contar para ninguém, deve ser uma fofoca. Então não conta nem para mim. Então a gente precisa controlar melhor o que a gente ouve. A gente precisa controlar melhor o que a gente vê. A gente precisa olhar mais para as virtudes das pessoas e menos para os defeitos. E daí você vai ter mais capacidade de olhar. Ah, mas o irmão, você viu como ele é bom nisso? Você viu como ele faz aquilo com qualidade? Mas não, a gente quer olhar sempre para os defeitos. Se todos têm defeitos, todos também têm qualidades. Fixe nas qualidades, converse sobre elas, alimente-se disso. Diversas outras coisas poderiam ser ditas sobre o que devemos abrir mão. Como, por exemplo, não reclamar uns dos outros, não provocar uns aos outros, não ter inveja uns dos outros. Mas eu creio que se a gente entender
que a gente não deve mentir e nem falar mal, a gente vai ter dado um grande passo rumo à unidade, ao amor, e vai ter englobado todas as outras proibições. Mutualidade no abrir mão. Abra mão da mentira, abra mão do falar mal. Todos esses imperativos de mutualidade, eles devem nos levar para uma edificação mútua. A unidade só será conseguida, o amor só será vivido numa comunidade que vive crescendo coletivamente, onde um edifica o outro, onde um constrói o outro, e assim a gente cresce como um todo. 1 Tessalonicenses 5,11 vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Hebreus 3,13: exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cada dia, cuidando, exortando, construindo um na vida do outro. Tiago 5,16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A gente tem que ser tão unido a ponto que a gente possa confessar uns para os outros nossos pecados. E isso não ser um motivo de fofoca ou de escândalo, mas isso é um motivo de preocupação sincera daquele que ouviu, para que a gente ore uns pelos outros. Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ensina. Se você acha que o outro irmão é muito inexperiente e você é mais, entrega tudo que você tem para ele. Ensina. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E a gente poderia ficar o resto da noite toda só lendo textos que falam sobre a mutualidade e como a gente pode construir um na vida do outro. Mas, irmãos, olhando só porque a gente já viu aqui, podemos aprender que Deus deseja a nossa união, Deus deseja a nossa amizade, entrosamento, uma convivência harmoniosa. Deus quer que a gente seja uma família, mas não aquela família destruída, não aquela família que o filho não fala com o pai, que a mãe brigou com o genro. Não, uma família unida, uma família alegre, uma família coesa, unidos pela fé e pelo amor fraternal. Eu sei que muitos de vocês já compreenderam isso e vivem isso na prática. Talvez todos nós precisemos de um ajuste ou outro, mas em linhas gerais você tem vivido a mutualidade. Porém, alguns de vocês não gostam de se envolver, não querem saber de relacionamentos, não querem saber de gente nova chegando, não querem saber de ter que cuidar de mais alguém. Estão satisfeitos simplesmente com o fato de vir aos cultos no domingo, ter seus 2 ou 3 amigos, mas isso não é ser igreja de verdade. Você precisa se expor mais. Eu espero que eu não te choque ao dizer que eu não gosto de tudo que tem na Bíblia. Eu não concordo com tudo que está na Bíblia. Mas quando a vontade da criatura vai contra a vontade do Criador, a criatura muda. E eu não faço as coisas só que eu gosto. Eu faço o que meu Deus manda. Uma história pode nos ajudar a compreender isso e talvez te incentivar a mudar a sua atitude. Mesmo que você não goste, mesmo que você seja tímido, mesmo que você não queira. Dizem, né? Essa história não é uma história verdadeira, ela circulou bastante na internet. Dizem que um navio americano percebeu no seu radar que tinha algo no seu caminho. Então ele chamou no rádio e educadamente disse: favor alterar o seu curso 15 graus para o norte para evitar a colisão com a nossa embarcação. E do outro lado, então, um canadense respondeu: eu recomendo mudar o seu curso 15 graus para o sul. E o capitão americano então ficou irritado. Aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana, então eu repito, mude o seu curso 15 graus para o norte. Mas o canadense insistiu: senhor, eu sou apenas um marinheiro de 2ª classe, mas eu repito, mude o seu curso 15 graus para o sul. A situação então foi se agravando, aquele capitão ele ficou exasperado e berrou no rádio. Esse é o porta-aviões USS Lincoln, o 2º maior navio da frota americana no Atlântico. Nós estamos acompanhados de 3 destroyers, 3 fragatas e numerosos navios de suporte. Eu exijo que você mude seu curso 15 graus para o norte. Repetindo, 15 graus norte. Ou então tomaremos contramedidas para garantir a segurança do nosso navio e você irá se arrepender. E o canadense tranquilamente responde: capitão, eu sou apenas um marinheiro responsável pelo farol. Se o senhor não me obedecer, eu tenho certeza que o senhor que vai se arrepender.
Quem é maior? Quem precisa mudar? Quando a vontade do Criador discorda da vontade da criatura, a criatura muda. Se você tem desprezado a convivência com os irmãos, não tem feito nenhum esforço para cultivar, desenvolver e preservar a amizade, se você pode, mas tem desprezado pequenos grupos, reunião de oração, grupo de jovens, grupo de adolescentes, juniores, em breve nós voltaremos com a IBD, se você pode, mas desprezar isso, você não tem servido em nenhuma área da igreja, arrependa-se e mude o curso da sua vida cristã. Peça a ajuda de Deus e viva a mutualidade, que é o padrão da igreja verdadeira. Viva a mutualidade. Coloque seu coração diante de Deus. Faça uma análise sincera. O quanto você tem sido duro e individualista, egoísta e arrogante no contexto da igreja. Isso não é ser um cristão verdadeiro. Enquanto o Pepe, por favor, vai chamar o pessoal lá, alguns eu vi que já chegaram. Eu quero orar com você e depois a gente vai participar da ceia com esse pensamento da mutualidade. Feche seus olhos. Senhor Deus e o Pai, nos ajude. Se estamos batendo de frente com uma ordem do Senhor, que a gente reconheça que nós somos apenas criaturas. Nos ajude a mudar a nossa atitude. Nos ajude a mudar o rumo da nossa vida cristã. Que essa igreja seja conhecida como uma igreja que vive o tempo inteiro uns aos outros. Que essa seja a marca dessa igreja, porque essa não é a marca dessa igreja, essa é a marca da igreja verdadeira, a igreja de Cristo. E nós aqui, Pai, humildemente clamamos que queremos ser uma igreja verdadeira, queremos ser a igreja de Cristo. Nos ajude, Pai, a sermos mais submissos uns aos outros. Nos ajude a aceitarmos melhor uns aos outros. Nos ajude a abrir mão do que é necessário abrir mão como igreja. E que a gente experimente, então, a verdadeira comunhão uns com os outros e com o Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém.